Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. É muito bom estarmos mais uma vez aqui na casa do nosso Deus para o nosso tempo de estudo, de adoração, de comunhão, junto com os nossos irmãos. Eu quero convidar os amados que abram, por favor, as suas Bíblias, ou melhor, vamos fazer uma leitura. Vou pedir para o pessoal da mídia postar para a gente ali, Salmo 127, capítulo 127, versículo 3. Mas nós hoje vamos pegar um gancho aqui, já antecipando o que nós vamos viver sexta, sábado e domingo aqui na nossa igreja, que vai ser o nosso Central Kids, a nossa conferência das crianças. Mas eu quero aproveitar esse momento de culto, para nós, enquanto pais, refletirmos um pouco acerca da palavra de Deus. O tema que nós vamos trabalhar aqui hoje é o tema do nosso Central Kids, Sou Herança. É o que os nossos pequeninos vão estar cantando aqui, vão estar encenando aqui também, sobre essa afirmação que eles fazem de ser herança. Mas é sobre a nossa responsabilidade que eu quero pensar com vocês nesta noite aqui. E a divisa do Central Kids, ela está na nova versão, né? A linguagem de hoje, até anotei aqui, porque a minha versão é diferente. E vai dizer assim, os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Vamos ler juntos? Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Eu poderia começar perguntando para você, isso é uma realidade dentro da sua casa? Os seus filhos são bênçãos para você? Uma coisa é certa e o texto nos afirma, que é bênção do Senhor. Mas nós vivemos dias tão difíceis, dias tão complicados no que diz respeito ao relacionamento entre pais e filhos. Não tão distante, na semana passada, nós fomos assim tomados por uma notícia muito triste que aconteceu aqui no nosso estado, no interior do nosso estado, do Rio de Janeiro. E às vezes a gente para e fica pensando assim, sobre esse presente que o Senhor nos dá e no que é que às vezes esse presente acaba se transformando. E o texto vai dizer que ele é bênção. Na minha versão, ela vai dizer assim, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Na semana passada eu falei aqui, alguns devam lembrar, eu falei sobre compaixão e graça. Graça é um favor que nós não merecemos, e a herança do Senhor está atribuída a essa graça, nós não merecemos, mas o Senhor nos abençoa. E aí eu paro também e fico pensando naquelas pessoas que não têm o privilégio de ser pai ou de ser mãe, né? Aprove ao Senhor que fosse assim, eu não tenho explicação para isso, a não ser a vontade de Deus na vida dessas pessoas. Mas as pessoas que assim o são, o texto da minha versão vai dizer que é uma recompensa que o Senhor nos dá, herança. Tanto herança quanto presente, né? Essas palavras acabam se encaixando. No senso comum, né, a palavra herança traz para nós a ideia de herdar, de adquirir algo de alguém. Patrimônio de bens, recursos, direitos autorais, não é? Nós temos aí, vez por outra, nós vemos na televisão família disputando por direitos autorais de gente que já faleceu, e eles vão lutando ali por aquilo dali. Isso é herança. E tem também o fator dívidas, né? Tem aquelas pessoas que dizem que quando a pessoa morre, a dívida morre com ela. Mas tem dívida que não, tem dívida que fica ali para quem está ficando se responsabilizar por ela e tomar conta dela, da dívida também. Mas, no que diz respeito ao bíblico, a interpretação bíblica sobre herança, nós entendemos ser esse presente prometido de Deus, essa recompensa que Ele dá para nós. E aí, queridos, tanto o presente quanto a herança, o que às vezes me vem na mente é como nós administramos tanto o presente ou quanto a herança que nós recebemos. O que fazemos com ela? No crivo material nós vemos, vocês conhecem, eu conheço também, já ouvimos acerca de tantas citações de pessoas que às vezes recebem uma herança e não sabem fazer o que com ela? Administrá-las.
colocam a perder. Ou seja, o sacrifício, às vezes, de um pai de uma vida toda, de uma mãe de uma vida toda, de uma família de uma vida toda. Quando os pais descem à sepultura, alguns familiares colocam tudo aquilo que foi batalhado, que foi conquistado com tanto suor, colocam a perder. Há uns anos atrás, quando eu ainda era do serviço secular, eu atendi uma pessoa e ele era de uma loja muito conhecida aqui em Campo Grande, uma loja que não existe mais. E era uma potência aqui nessa nossa Zona Oeste, aqui nesse Campo Grande. E ele, como funcionário, chegou um tempo em que a loja foi fechando, o proprietário ele foi envelhecendo cada vez mais, a sua filha, por herança, não se importou muito com esse, entre aspas, império que o pai criou aqui. Na verdade, nem mora mais no Brasil. Ela não se importou com aquilo dali e aquele funcionário, né, de um nível muito alto naquela empresa, eu tinha contato com ele, e aos pouquinhos aquele senhor foi se desfazendo, porque não tinha ninguém para deixar a sua herança. A sua filha não queria saber. Ele precisou desfazer daqueles bens. Hoje, essa loja nem existe mais aqui em Campo Grande. E nós poderíamos contar aqui, irmãos, tantas outras histórias de pessoas, de famílias que colocaram as suas heranças a perder. Mas quando nós focamos aqui nesse tema, o filho como herança do Senhor, quando nós olhamos para os nossos filhos como esse presente, essa recompensa que o Senhor nos dá, a nossa responsabilidade ela torna-se maior. E aí nós podemos aqui basear algumas coisas. A primeira delas é que a ideia de herança, como eu disse aqui, é da pessoa fazer uso quando o proprietário faz o quê? Desce a sepultura. No caso dos filhos, não. O Senhor os entrega em nossas mãos no auge da nossa vida produtiva. Meia idade, idade mais avançada, menos idade. Ou seja, o Senhor coloca essa herança nas nossas mãos, esse presente nas nossas mãos, e é responsabilidade nossa. Sabe por quê, queridos? Porque a gente vai ter que prestar conta dessa herança, desse presente que o Senhor dá para gente, que são os nossos filhos. E a Bíblia, ela vem nos cercando para que nós tenhamos um olhar especial para os nossos pequeninos, para a nossa casa, para os pequeninos que estão ao nosso redor. Um versículo muito conhecido de todos nós é Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, que vai dizer o quê? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina. Quem ensina a criança? Somos nós, os pais. E a palavra de Deus nos pede para que a gente tenha essa atenção com eles, para que essa herança lá na frente, quando o Senhor for cobrar de nós, ou quando o Senhor nos enquadrar acerca dos nossos, nós venhamos ser aprovados pelo Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 7, também vai dizer assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, ou seja, você vai gravar, você vai imprimir, você vai colocar ali de forma que venha ficar martelando na mente da criança, repetir seguidas vezes. Tu as inculcarás a teus filhos. Ou seja, é a nossa responsabilidade trabalhar essa questão espiritual do reino na mente e no coraçãozinho dos nossos filhos. E o texto continua: e delas falarás, assentados em tua cama, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Eu estava, irmãos, olhando esse texto aqui, e aí eu fui lá em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, eu creio que muitos aqui conheçam, que vai falar justamente sobre a parábola de quê? Dos 10 talentos. Dos 10 talentos. E o texto vai dizer que o Senhor pega, o Senhor, no caso, o senhorio lá, o proprietário, ele pega e divide alguns talentos com algumas pessoas. Ele dá na mão daquelas pessoas e ele sai para viajar. Só que o texto vai dizer que
Alguns que receberam acabaram fazendo o que com aquele talento? Multiplicando aquele talento. Cuidando ao ponto de multiplicá-los para quando ele voltasse, o senhorio voltasse, eles pudessem apresentar aqueles talentos. E à medida que ele divide 5, 10, e a 1 ele dá 1. E esse 1 faz o que com o talento? Enterra o talento. O que eu trago, irmãos, nessa nossa linha aqui de introdução? No meu entender aqui, o talento, na verdade, aquele valor expressivo naquela época, uma média de 6 mil denários, um talento, que dava em média ali, era equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, 6 mil denários era aí aproximadamente uma média de 20 anos de trabalho. Um denário. E tem um que justamente enterra, mas o que eu quero ressaltar aqui não é a questão dos denários em si. Porque se nós formos olhar na nossa média nacional, a questão aqui não está na quantidade de filhos que nós temos, e sim na maneira como nós o conduzimos, na maneira como nós o tratamos. Na média nacional, né, a família brasileira ela tem em média ali entre 1 e 2, né? Quando não 3 filhos. Não é assim? Agora, nesse século agora, é mais ou menos assim. Tem um ou outro aí que é um pouco mais, cumpre mais a risca a palavra de Deus ali no crescer e multiplicar e avança um pouquinho. Passa de 3, chega a 5, 6, mas isso não mais agora. Décadas atrás era assim, né? Eu sou de uma linhagem, não na minha casa, mas os meus tios eram assim, era de 10, de 8, 10, era 8, 10, 8, 10. Eu fico olhando hoje e falo, só a misericórdia de Deus, né, para dar de comer e sustentar a turma toda. E hoje, louvado seja Deus, que são só 2, né? Já está difícil, não sei na sua casa, mas na minha, 2 já está difícil, 3 então, nem pensar. Igor está aí, está chegando mais umzinho, já tem 2 pequenininhos, está vindo mais um. Thaisa falou que quer chegar nos 5, Deus abençoe a vida deles. Mas a nossa aqui, a nossa média é essa daqui. Mas a questão não é a quantidade, e sim a maneira como nós tratamos esse presente que o Senhor nos dá. E aí eu quero tirar 3 aplicações para nós, nesta noite aqui. E a primeira ideia que eu quero pensar com vocês é que nós precisamos preservar a nossa herança, o presente que o Senhor nos dá, no temor do Senhor. E eu vou fazer um paralelo com vocês aqui com o Salmo 112. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no versículo 1. Deixe sua Bíblia aberta aí, que nós vamos usar também o Salmo 112. Vai dizer assim, aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Muito parecido com o Salmos 1. As bem-aventuranças, as felicidades. Só que aqui eu quero trazer a ideia de nós criarmos os nossos filhos, nós ensinarmos os nossos filhos, nós lembrarmos de inculcar nos nossos filhos. E uma das primeiras coisas que precisamos trabalhar na mente e no coração dos nossos filhos é justamente no temor do Senhor. Temer ao Senhor sobre todas as coisas. Tenho certeza que essa essência da prudência, essa essência da vida feliz, o salmista vai dizer no Salmos 1, falamos agora há pouco tempo sobre isso, sobre essa plena felicidade, essa bem-aventurança que nós temos, que é justamente ter o temor do Senhor e trabalhar também o temor do Senhor na vida dos nossos filhos, irmãos. E nós precisamos fazer isso. O Senhor há de nos pedir conta dessa herança que Ele está entregando em nossas mãos. Eu acho que não tem orientação maior e melhor do que nós orientarmos os nossos filhos no temor do Senhor. E a colocação aqui, irmãos, é que se compraz, é ter prazer, é ensinar para os nossos filhos a terem prazer nos mandamentos do Senhor. Ensinar para eles que mais vale obedecer do que sacrificar. Ensinar para ele que o temor do Senhor, o jugo que Jesus vai dizer, que Jesus traz para nós, que Jesus impõe sobre nós, não é comparado ao jugo que o mundo coloca sobre nós. É ensinar valores aos nossos filhos, baseados na palavra de Deus. Isso é mandamento do Senhor. E é responsabilidade nossa. Lembra do provérbio? Ensina no caminho que ele precisa andar. E o primeiro ensinamento que nós temos que passar para os nossos filhos é justamente esse. É ensiná-lo a ser bem-aventurado, uma bem-aventurada, tendo em mente, tendo em seu coração os mandamentos do Senhor.
Irmãos, como nós estamos precisando disso. Os nossos filhos não vão deixar de ser criança. Os nossos filhos não vão deixar de ter ou de fazer aos peraltices deles. Não é isso. Mas eles vão ter um senso de responsabilidade com Deus. E é isso que nós precisamos desenvolver neles também. E isso está ligado ao mandamento que o Senhor tem para nós, irmãos. E isso faz parte do desenvolvimento dele, porque uma criança... Agora há pouquinho nós chegamos aqui, elas estavam aqui orando, um grupo de meninas orando. E achei até engraçado que uma estava orando, acho que ela esquecia o que ia orar e perguntava para a outra, mas que dia que é o... Ela abriu os olhos, que dia que é o congresso mesmo? Não, a outra é sexta-feira. Ela, Senhor, que sexta-feira que o Senhor abençoe, mas quem vai vir mesmo? Ia abrir, fechava os olhos e ele sentado olhando, com todo respeito, né? Admirado assim, não é rindo, não era achando engraçado, não é isso. Mas, ao mesmo tempo em que ela estava do jeitinho dela ali orando, e até mais duas pediram para orar, ou seja, elas já estão tendo um princípio de ter um coração grato ao Senhor, de ter um coração onde apresenta as suas necessidades ao Senhor, de clamar ao Senhor, de pedir ao Senhor. Tão pequenas, tão novas, e à medida em que essas crianças vão crescendo no temor do Senhor, em que vão aprendendo a temer ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, irmãos, são marcas que dificilmente saem do coração dessas crianças. Nós temos no nosso mês de maio um momento que nós chamamos de Criando Memórias. Criando Memórias. E às vezes, quando eu converso com pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, muitas delas, em outro tempo, eram de famílias que serviam ao Senhor. E aí, às vezes, você começa a conversar, começa a falar, ela começa a lembrar de coisas, ou seja, marcas que ficaram no coração delas. Ensinamentos que ficaram no coração delas, hoje afastadas sim dos mandamentos do Senhor, mas essas marcas ficaram encucadas. E é por isso que lá em Provérbios ele vai dizer, ensina, para que lá na frente ele venha se lembrar. Qual é o ideal, pastor? O ideal é que nem se afaste. O ideal é que nem se afaste. Mas se porventura se afastar, lá na frente ela vai fazer o quê? Ela vai voltar. Ela vai se lembrar. Ela não vai esquecer. Então, irmãos, o mandamento do Senhor, essa herança do Senhor, esses mandamentos que nós precisamos inculcar na mente, no coraçãozinho dos nossos filhos, é porque o Senhor confia essa responsabilidade. E eu costumo dizer, irmãos, que educação e orientação espiritual, orientação num todo, quem precisa passar para os nossos filhos somos nós. A escola precisa passar ensinamentos acadêmicos, mas ensinamentos morais, valores, conceitos. Isso faz parte dessa herança que o Senhor confiou a nós como pais. E é triste ver, às vezes, pais que vão sempre colocando para frente, sempre colocando sob a responsabilidade de outras pessoas esse cuidar, esse orientar. E à medida em que nós falhamos ao cuidar desse presente, dessa herança, o mundo, o sistema se encarrega de fazer o quê? Engolir, irmãos. É nossa responsabilidade, irmãos, e esse temer ao Senhor aqui, que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, está distante de ser, de ensiná-los a ter medo do Senhor. Muito pelo contrário, mas ensiná-los a ter respeito, reverência, confiança, submissão a Deus. É isso que nós estamos precisando, irmãos, é essa herança que o Senhor confiou a nós. E eles vão aqui gritar em alto tom, sou herança. Herança essa que é minha e sua responsabilidade de cuidar. É minha e sua responsabilidade de preservar. É minha e sua responsabilidade de prestar conta a Deus por essas crianças. Como foi falado um tempo atrás aqui, eu não lembro se foi o pastor Tadeu ou o pastor Davi. Se nós não chegarmos primeiro, irmãos, se o evangelho não chegar primeiro, se o temor do Senhor não chegar primeiro, outras coisas vão chegar no coração. E aí pode ser tarde demais e o Senhor pode também cobrar de nós. Provérbios capítulo 9, versículo 10 vai dizer assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. E é isso que nós precisamos, irmãos, praticar junto aos nossos. Esse temor ao Senhor, não só praticar, mas também de viver. E eu separei três destaques aqui que eu já fiz em um outro sermão, agora há pouco tempo, você vai lembrar recentemente, sobre esse temor do Senhor.
o tamanho do valor que esse temor do Senhor tem, não só na criação, mas também na vida dos nossos filhos. O temor do Senhor, ele é fonte de vida, é o primeiro destaque. Provérbios capítulo 10, versículo 27. O texto vai dizer: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão o quê? Abreviados, irmãos. Abreviados. Eu já falei com vocês aqui uma vez, vou repetir também. Eu vou muito a sepultamentos, né? Muito a sepultamentos. E às vezes, quando a gente está entre um horário de esperar o sepultamento e outro, às vezes eu vou olhando nas lápides assim e fico olhando, né? O ano de nascimento e o ano de falecimento daquela pessoa. E às vezes dói o coração, irmãos, ver pessoas tão jovens. Por favor, me entendam, não estou julgando, nem sei de que essas pessoas morreram. Mas pessoas jovens, que já tiveram as suas vidas ceifadas. Por enfermidade, pastor? Eu não sei. Por acidente de trânsito? Eu não sei. Por crime? Não sei, não faço a mínima ideia. Mas o que me espanta é a quantidade de vidas adolescentes. Aí você faz o comparativo, 14, 17, 12 anos. Aí aqui o provérbio vai dizer que o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão. O segundo destaque que eu faço aqui, que eu já fiz, você vai lembrar, é que o temor do Senhor norteia também os nossos passos. Provérbios 14, versículo 27, vai dizer assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar laços de morte. E por que isso? Porque os mandamentos do Senhor, o salmista vai dizer: bem-aventurado aquele que não tem o quê? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Caminhos esses que levam aonde, irmãos? Laços de morte. E aqui eu posso trazer a ideia de morte física, mas eu posso trazer também a ideia de morte moral, a ideia de morte social, a ideia de morte familiar também, por que não? Que há laços em que as pessoas entram, às vezes, em que destroem a família, destroem relacionamentos, destroem casamentos. Como a pergunta que eu fiz aqui, destrói relacionamento entre pai e filho, ou entre filho e pai. Não necessariamente a morte. Aí o Provérbios aqui vai dizer que o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar laços de morte. Não chegar ao extremo, irmãos, de perder a vida. E o terceiro destaque que eu faço é que no temor do Senhor nós temos também refúgio. Provérbios 14, versículo 26, vai dizer assim: no temor do Senhor tem um homem o quê? Forte amparo. Quando eu temo ao Senhor, voltando àquele conceito de confiança, o que é que eu faço nos braços do Todo-Poderoso? Descanso. Descanso. E deixo o Senhor conduzir a minha vida. E deixe o Senhor conduzir os meus passos. Eu simplesmente descanso. No temor do Senhor tem um homem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos, guardados pelo Todo-Poderoso. Foi um sermão, na verdade, é uma reflexão diária do pastor Tadeu, guardados sob o Todo-Poderoso. Isso quem vive, irmãos, isso quem tem, é somente quem teme ao Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós. É essa visão, é esse cuidado que o Senhor quer que nós tenhamos com quem? Com os nossos pequeninos, com os nossos filhos. Essa herança, esse presente que o Senhor nos deu, guardados, protegidos pelo Senhor. Segundo ponto que eu quero pensar com os irmãos nesta noite, nós precisamos preparar a nossa herança também, ou preparar os nossos filhos, ou guardar a nossa herança, para que eles sejam bênçãos. E agora eu lhe convido também a voltar no Salmo 112, versículo 2 agora. Vai dizer assim: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Irmãos, quando tememos a Deus, obedecemos seus mandamentos, a primeira promessa do Senhor, é interessante que ela é justamente voltada para os nossos filhos, com a nossa geração, com a nossa descendência e também com as gerações futuras. Ou seja, quem vem depois de nós, a sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a partir de nós e a partir dos nossos filhos. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas o Senhor, Ele quer que nós tenhamos cuidado com esse presente, que são herança do Senhor, que são os nossos filhos,
O Senhor quer que nós cuidemos deles, mas o Senhor quer também que nós os preparemos para que eles possam ser bênçãos. Porque amanhã essas crianças de hoje serão os homens, serão as mulheres, serão os pais. E a descendência que vem após os nossos atos é que vai fazer a diferença sobre como nós os conduzimos ou não. E por isso que nós temos que ter esse cuidado não só de receber, de cuidar, mas também de prepará-los para o futuro. Ah, irmãos, a grande verdade é que temos mais prazer de ver os nossos filhos crescendo e se realizando do que nós. Nós, às vezes, nos preocupamos com aquilo que é terreno, não é pecado, não é errado. Nós pensamos nas coisas boas para os nossos filhos. Nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos, irmãos, essa é a verdade. Eu não sei se há aqui alguém que ainda não é pai, e talvez quem não seja não tenha esse sentimento que nós temos, mas nós queremos tanto bem para os nossos filhos que nem o mal nós queremos que sobrevenha aos nossos filhos, nem dores. Quantas vezes nossos filhos estão enfermos ou com algum tipo de enfermidade que nos traz preocupação? A nossa intenção enquanto pai, enquanto mãe, é de pedir até o Senhor, Senhor, se possível, passa a dor do meu filho para mim, passa essa enfermidade para mim, mas não, porque nem isso nós queremos, irmãos, para os nossos filhos. Nós queremos sempre o bem para os nossos filhos. Nós queremos ver os nossos filhos crescendo, nós queremos ver os nossos filhos sendo abençoados, nós queremos ver os nossos filhos ser bem-sucedidos, avançando, progredindo. Essa é a ideia de pai e mãe. Não há pecado nisso, irmãos. Mas quando nós invertemos um pouco o nosso pensamento, nós deixamos de focar nas coisas da terra, e quando nós olhamos mais para as coisas dos céus, nós precisamos entender também que é necessário, irmãos, nós mostrarmos a ele a necessidade de amar a Deus, temer a Deus, obedecer a Deus sobre todas as coisas, para que todas as demais bênçãos venham sobre a vida deles, mas a partir desse tempo em que eles têm um olhar mais sublime, um olhar mais direto às coisas que vêm dos céus, às coisas que vêm da parte de Deus. E é isso que nós precisamos, irmãos. Mas para que os nossos filhos sejam bênçãos, eles estão aprendendo conosco. Eles estão aprendendo com os nossos passos. E as crianças aprendem, irmãos. Pode ter certeza que as crianças aprendem. Todos os nossos passos, as nossas falas, os nossos comportamentos, as crianças estão vendo, estão aprendendo conosco. E isso vai fazer uma diferença muito grande, irmãos, lá na frente, na vida delas. Se nós andamos com Deus, se nós levamos Deus a sério, se nós tememos a Deus, se nós observamos os conceitos, os valores de Deus, muito provavelmente os nossos filhos também farão as mesmas coisas. A safra que vem logo após a nossa geração vai ser uma safra boa. Mas se eles não veem isso em nós, irmãos, se nós não andamos com Deus, se nós somos longe de Deus, se nós não levamos Deus a sério, se nós não tememos a Deus, da mesma forma eles estão vendo, estão recebendo e posteriormente vão fazer o quê? Reproduzir também a mesma coisa. Aí esse convite de ser bênção aqui, na verdade, vai se perdendo aos poucos, irmãos. Aos poucos. E é por isso que o Salmo 127, 3-5, agora mais completo, ele vai dizer assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com inimigos à porta. É promessa de Deus para nós, irmãos. Mas promessa que vem cercada de responsabilidade acerca dessa herança plena que nós temos. Aí eu quero te fazer mais alguns 4 destaques aqui, fazendo um paralelo aqui, né, dos filhos como herança do Senhor, e usando esse versículo 4 e versículo 5 aqui, que vai falar sobre flecha, filho como flecha. O Senhor confia, irmãos, essas flechas em nossas mãos. Se você tem o dom de ser pai, se você tem o dom de ser mãe, é porque o Senhor confiou a você esse privilégio. E é triste demais, irmãos, quando a decadência paterna ou materna é uma realidade dentro de algumas casas, quando falta a presença do pai, quando falta a presença da mãe, seja no trato, seja no cuidado.
Isso é triste demais, a criança se perde, irmãos. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, que há muitos pais hoje que não souberam nem mesmo ser filhos anteriormente. Não foram bons filhos. E hoje estão na condição o quê? De pai e de mãe. Isso é muito sério, irmãos. Essa responsabilidade ela é muito séria. Mas tem mais um destaque aqui. Os filhos são como flecha na mão do guerreiro, diz o texto do versículo 4. E aí a nossa preocupação aqui, quando nós olhamos para a figura de um guerreiro, a ideia aqui dos filhos são como flecha, é de que um guerreiro ele não terceiriza, irmãos. Ou seja, um soldado ele não terceiriza o uso da flecha. Eu não sei quem passou pelo serviço militar aqui, mas quem passou pelo serviço militar, você tem uma responsabilidade muito grande quando você adquire no material bélico o seu armamento. É responsabilidade sua. Você não pode abrir mão daquilo ali para nada, nem para ninguém, nem tampouco para nenhum colega. É responsabilidade sua. É você quem retira, é você quem entrega. Você não pode terceirizar. A ideia aqui é que o guerreiro ele não pode terceirizar. A flecha vai com ele, irmãos, para que na hora que ele precisar usar a flecha já está com ele. Para a hora que o militar precisar usar o armamento, já está com ele, já está na mão dele. Ou seja, como eu falei, volto a repetir, você não pode terceirizar. As flechas são suas, a responsabilidade é sua, o cuidado é seu. E o devolvê-lo à sociedade e a Deus é responsabilidade nossa também, irmãos, além de privilégio. É responsabilidade nossa. E eu gosto da ideia de flecha aqui, porque os nossos filhos vão estar sempre conosco, irmãos. A ideia de flecha se dá da ideia daquele, não sei o nome que se dá, não sei quem sabe aí que coloca as flechas ali. Tipo um porta-flecha, né? Tem aquele filme lá dos Vingadores, né? Que sei de onde aquele cara tira tanta flecha, a batalha toda, as flechas não acabam. Não sei o nome daquele negócio que fica aqui. O cara tira 300, 400 flechas e aparece, surge flecha ali. Mas a ideia da flecha está onde? Nas costas. Mas os nossos filhos, pastor, como assim? Nossos filhos nós temos que carregar sim, queridos. No coração, nos braços, no colo. Nas costas, se for necessário, nos sonhos deles. No bolso também, que é responsabilidade nossa enquanto pai e mãe. Ou seja, nós não podemos terceirizar essas coisas. Essas flechas, esses herdeiros, o Senhor confiou a nós. Os filhos como flecha, responsabilidade nossa. Eu faço mais um destaque aqui, os filhos como flecha, ainda no versículo 4. Nenhum guerreiro desperdiça, irmãos, a sua flecha. Ele não sai lançando flecha ao léu, a qualquer custo, não. Ele é o que? Ele é preciso, irmãos, ele é cirúrgico. Ele só joga a flecha no alvo certo. Ele procura ao máximo, irmãos, acertar o alvo, para não desperdiçar a flecha. O filho é isso daqui. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que nós devemos criar o nosso filho unicamente para quê? Para glorificar a Deus. Para que os nossos filhos não façam o quê? Não tropecem. Para que os nossos filhos não alterem na sua caminhada, no seu dia a dia. O alvo dos nossos filhos precisa ser agradar e glorificar a Deus. E nós, como guerreiros, nós que temos essas flechas, nós precisamos mirar, irmãos, e induzir os nossos filhos nos propósitos certos, a terem uma visão certa, a ter uma visão correta. Nos preocupamos, às vezes, irmãos, com tantas coisas boas para os nossos filhos. Queremos os nossos filhos aprovados, queremos os nossos filhos formados, sonhamos com a formatura dos nossos filhos, ensinamos e preparamos os nossos filhos para se tornarem médicos, doutores, bioquímicos, engenheiros, advogados, militares de alta patente. Nos preocupamos com tantas coisas, irmãos. Brigamos, às vezes, por décimos de nota na escola dos nossos filhos. Quando chega em casa, você faz a revisão e vê que não bate a nota, você vai na escola, você reclama porque não está certo. Nós nos preocupamos com tantas coisas desse respeito. Mas é triste demais, irmãos, uma constatação que nós temos, de ver que nós não temos essa mesma didática, esta mesma preocupação na condução dessas flechas quando a questão é o reino de Deus. Brigamos por notas na escola,
mas não temos e nem somos matriculados, às vezes, na escola bíblica dominical da nossa. Não temos os nossos filhos matriculados na maior e melhor escola do mundo, que é a escola bíblica. Mas pagamos caro em cursos, investimos pesado em matérias, em línguas estrangeiras, coisas boas que edificam, sim, não estou criticando, mas muitos desses não estão nem mesmo matriculados na maior escola do mundo, que é a escola bíblica. Recebem de tudo, se preparam para tudo, mas são flechas que estão perdendo o alvo, flechas que estão sendo lançadas, mas estão perdendo o alvo. E bom seria, irmão, se tivesse esse mesmo investimento, essa mesma envergadura, essa mesma disposição. Levamos nosso filho, buscamos nossos filhos, vamos para lá, vem para cá, vai ali, faz lá. E quando é um domingo por mês, na escola bíblica dominical, hoje eu vou tirar para descansar. Hoje está chovendo, hoje está sol, hoje está frio, hoje está calor. Flechas que são lançadas ao léu. E o guerreiro não pode desperdiçar flechas. A palavra de Deus diz que eles são flechas nas nossas mãos. E a responsabilidade é nossa, irmãos. Investimos tanto, às vezes, e esquecemos. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, já praticamente no finalzinho, chegou lá um colega, de longas datas. E ele fez as suas escolhas, um homem, uma pessoa muito boa, muito correta, mas ele fez as suas escolhas lá atrás. E dentre essas escolhas estava a sua questão profissional. E ele deu todo o seu tempo dentro do seu projeto profissional. E agora, quando ele já terminou tudo isso, já viveu tudo aquilo, agora em que o corpo já não está aguentando mais, em que a idade por si só já está cobrando o peso, qual é a expressão que ele usa, irmãos? Agora eu vou me entregar para o Senhor, para a obra do Senhor. Questão pessoal dele. Mas caminhou? Eu pergunto para vocês. As suas escolhas tinham tudo a ver com as questões desse tempo. Foi bem sucedido. Mas talvez para aquele projeto que ele tinha de vida espiritual, de vida com Deus, de chamado, isso foi ficando para segundo plano, foi ficando para depois, ficando para depois, ficando para depois, ficando para... Eu imagino que esteja para depois até agora, irmãos. Isso é um dado triste demais, irmãos, mas é o que acontece. Ah, pastor, mas ele estava errado. Não, eu imagino que não. No meu entendimento, só faltou a ele priorizar as coisas do reino de Deus. Se era esse o chamado que ele dizia, faltou ele priorizar. Por último, irmãos, os filhos como as flechas. As flechas não foram feitas para serem guardadas para sempre, não. A ideia aqui é de que as flechas foram feitas para serem lançadas. Ou seja, a nossa herança não vai ficar sobre a nossa tutela o tempo todo, não. Os nossos filhos precisam ser preparados porque eles vão precisar sair um dia, mas não simplesmente sair. Eles vão precisar sair, mas sair para ser bênção. Isso significa, irmãos, que nós não vamos guardar os nossos filhos a vida toda, nem tampouco só para nós, não. Os nossos filhos vão viver a vida deles. Os nossos filhos vão em busca das suas conquistas. Mas em meio a essas buscas, a busca mais essencial que eles precisam aprender comigo e contigo é ser bênção. Ser bênção no reino, ser bênção aonde eles estiverem. Eles foram feitos para isso, irmãos. É gostoso o carinho de pai, é gostoso o carinho de mãe, é. E é gostoso ter os nossos filhos conosco, é, mas eles foram feitos para serem lançados para fora. Um momento eles vão precisar partir. Um momento eles vão precisar ir. E aí a ideia é de que quando esse momento chegar, essa herança, esse presente possa estar lapidado. Essa herança possa estar direcionada. Essa flecha, quando for lançada, essa flecha, quando sair, ela precisa ter um alvo certo, não se perder por aí. Isso é responsabilidade nossa, irmãos. O filho de hoje, o meu e o seu, vai ser o esposo de amanhã, vai ser a esposa, vai ser o pai de amanhã, vai ser a mãe
de amanhã. E se queremos, irmãos, que os nossos filhos sejam bênçãos, nós precisamos hoje abraçar essa herança que o Senhor nos deu, que o Senhor tem confiado a nós, e olhá-los e procurar olhá-los com uma visão mais ampla, uma visão que exceda esse nosso limite chamado terra, coisas terrenas, coisas passadas, herança do Senhor. E fechando, irmãos, caminhando para o final, se queremos ver os nossos filhos como bênção, nós precisamos guardar Provérbios capítulo 22, ensiná-los no caminho em que eles devem andar, para que quando eles crescerem, eles não venham se desviar dele. Precisamos preparar os nossos filhos para o mundo, irmãos, para a vida, e principalmente para que eles sejam bênçãos. Sou herança, é o que eles vão afirmar aqui. Mas essas pequenas heranças de hoje são pertencentes a nós, a cada um de nós. E a responsabilidade é de cada um de nós, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto líder religioso, enquanto professor, enquanto professora. Precisamos, irmãos, preservar nossa herança no temor do Senhor, porque ela é fonte de vida, porque ela norteia os nossos passos e ela é também o nosso refúgio. Precisamos também preparar a nossa herança, irmãos, nossos filhos, para que eles sejam bênçãos, como flecha na mão do guerreiro. É nossa responsabilidade educar, ensinar, orientar, conduzir. Como flecha na mão do guerreiro, nós não podemos desperdiçá-los, não podemos lançá-los ao léu. Como flechas na mão do guerreiro, os nossos filhos serão lançados ao mundo, mas lançados ao mundo para serem bênção de Deus. Amém, querido? Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos guarde, que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe os nossos filhos. Ore pelos nossos pequeninos que aqui estarão. Ore pela tia Daísa, ore pela equipe, ore pelas tias, ore por esse investimento que a nossa igreja faz, ore por esse espaço que as nossas crianças têm aqui. Ore para que a igreja e o Evangelho Salvador de Jesus Cristo possa chegar ao coração dessas crianças. Nós vamos receber aqui muitas crianças, muitas famílias. E é um momento, irmãos, em que a semente, a palavra de Deus é lançada nesses corações. Palavra essa lançada que volta para uma casa atribulada, para uma casa contrita. É uma criança que leva, irmãos, às vezes a salvação para dentro. Não porque a criança salve, mas pelo que ela recebe aqui e compartilha com seus pais dentro. Então, ore, irmãos, são crianças, sim. É um culto diferente? É um culto de correria, de barulho? Mas é bênção de Deus. Esteja presente conosco, faça um esforço, traga o seu sobrinho, seu filho, seu neto, para estar conosco aqui. Sobretudo, ore, para que esses 3 dias de conferência, de Central aqui, seja abençoador, não só para as crianças que aqui estarão, mas principalmente para as famílias que estão por trás destas crianças. Amém, queridos? Coloque-se de pé, por favor, vamos cantar. E enquanto estivermos cantando, você tem a oportunidade de estar dedicando ao Senhor nossos dízimos e ofertas, nossas contribuições. Hoje você precisa trazer até o gasofilácio aqui, e após a dedicação, se você quiser vir para a oração, fique à vontade. Você que nos visita, fique à vontade. Esse é o momento de culto da nossa igreja, mas você é livre para participar conosco também, se assim desejar. E após o cântico, se você quiser vir para a oração, pode vir que estaremos orando, colocando a sua vida diante do Senhor.